Boa tarde, minha gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um programa Ressoar. Dá só uma olhada em tudo que temos preparado para você no programa de hoje, hein? Você vai ver que dois mundos não se cruzam à toa. É uma linda história de uma modelo internacional que assumiu o desafio de ajudar as pessoas com problemas de acumulação. No Conexão Social, uma história de sucesso e empreendedorismo com mais de 30 anos de experiência no ramo. Eunice Silva conversa com Felipe Zogby, CEO sócio da Academia da Face. Essa entrevista tá imperdível, hein? No Descomplica Ressoar de hoje, o Dr. Fernando Drude, oftalmologista cirurgião, sócio fundador da Clínica Olhar Certo e do Hospital Mira. O Dr. Fernando vem com dicas exclusivas para você cuidar da sua saúde ocular. Então não sai daí não, hein? Porque o programa Ressoar tá bom demais e já começou. Ellen, uma modelo acostumada com o luxo das passarelas internacionais, e uma brasileira que luta contra uma doença silenciosa que a levou a uma condição subhumana. Dois mundos completamente diferentes que se cruzam por uma boa causa. Preste muita atenção nessa história. Das passarelas e ensaios fotográficos para ambientes sujos, desorganizados e até insalubres. A modelo Ellen Milgrau tem viralizado nas redes sociais ao compartilhar vídeos fazendo faxinas na casa de pessoas com ansiedade, depressão, síndrome do pânico e também de acumuladores compulsivos. Criado em fevereiro de 2022, o Faxina Milgrau começou quando Ellen ajudou um amigo que sofre de depressão. Não limpava a casa havia mais de 6 meses e não recebia visitas por vergonha. O vídeo da limpeza bombou no TikTok e desde então o projeto já transformou 25 casas. Giovana de Oliveira, de 21 anos, vive sozinha, longe da família, na companhia de 7 gatos. Ela tem depressão e mora na cidade de Osasco, zona oeste de São Paulo. O estado de abandono se estende pela casa de 2 cômodos e o banheiro. Locais de acúmulo de muita sujeira, dores e tristeza. Tudo parece quebrado e sem conserto. Foi aí que ela resolveu pedir ajuda. O socorro virá da Ellen Milgrau e a equipe dela. Uma turma calejada na limpeza de casas para resgatar a dignidade das pessoas. Eu sei como é estar nesse fundo do poço. Ellen Milgrau também sabe como é perder o brilho de viver. A depressão apareceu na minha vida com esse relacionamento abusivo, que me desestruturou completamente, assim. E eu tava no auge da minha carreira, aí eu larguei tudo, todos os meus contratos, gastando, bancando o boy. Nossa. E aí, um dia pra noite, ele virou e falou, não quero mais. Aí eu desmoronei. Eu não sei o que eu vou fazer, como recomeçar. A faxina virou parte da nova profissão. Até chegar a vez da Giovana, que escreveu para Ellen pedindo socorro. Fulano é um lixo, vive no lixo porque é um lixo. Não, lixo é pensar desse jeito. É a incompetência de se solidarizar e compreender a dor do outro, o sofrimento do outro, a impotência do outro. Giovana não tem fogão, nem geladeira. Só poucos utensílios. O banheiro não tem luz, falta limpeza, tem vazamentos. A porta está quebrada. Aqui é o meu... Fica fofinha, né? Eu fico mais aqui do que na cozinha. No quarto, roupas se misturam à sujeira e atraem mosquitos. Hoje, a Ellen vem com a equipe dela e promete uma grande faxina na casa da Giovana. A Giovana vai sair de casa e só vai voltar para ver o resultado. Ellen chega com a equipe. O esquadrão se prepara. Todas as casas que a gente faz esse atendimento são em situações assim de insalubridade mesmo, né? Agora é hora do trabalho pesado.
E a missão terá reforço da influenciadora digital Maju Trindade, que veio ajudar. Na hora que eu entrei, fiquei muito impactada com o cheiro da casa, porque ela tem 7 gatos, né? Então, de muitas fezes misturadas, o cheiro tá um absurdo. Foram horas para retirar o lixo, os móveis estragados, limpar e fazer algumas manutenções. Ellen e os voluntários deram duro. Como será que ficou a casa da Giovanna? Meu Deus. O banheiro tem luz. É um alívio, sabe? Ver isso. É como se me tirasse do limbo que eu vivia. É como se realmente eu tivesse vivendo um conto de fadas. A melhor parte disso é ter uma geladeira nova. Tem uma mesa com cadeiras para ela fazer as suas refeições, um armário e, no seu quarto, uma cama novinha com um edredom limpo. Eu me sinto muito realizada, assim, mais um resgate, eu resgatei mais uma pessoa e depois eu continuo em contato com elas e elas mandam foto falando que está conseguindo manter, que está conseguindo comer a própria comida em casa e isso é impagável, é muito, muito, muito bom, eu me sinto muito melhor como ser humano mesmo, sabe? Parece assim, besta falar, mas parece que eu encontrei meu propósito, sabe? Eu sou muito grata a ela. Ela fez a luz voltar dentro de mim. Que história bacana, não é mesmo? Trajetória de coragem, perseverança e conquistas. Que essa chama continue acesa, inspirando aí mais pessoas a transformarem suas realidades e a escreverem suas próprias histórias. Parabéns! E olha só que matéria especial que a gente preparou para você. Bora conferir? Em meio aos desafios globais das mudanças climáticas, a degradação ambiental e a busca por um futuro mais sustentável, alguns países têm se destacado como líderes na preservação do meio ambiente e no desenvolvimento sustentável. Estes países têm implementado políticas inovadoras, adotado energias renováveis, promovido a conservação da biodiversidade e incorporando a sustentabilidade em sua cultura e economia. Conheça alguns dos países mais sustentáveis do mundo, reconhecidos por suas ações e compromissos ambientais. 1. Suécia, o campeão das energias renováveis. A Suécia é conhecida por ser um dos países mais avançados em energia limpa. Cerca de 54% de sua energia provém de fontes renováveis, como hidroelétrica, eólica e biomassa. O país também está no caminho para se tornar neutro em carbono até 2045, investindo em tecnologias verdes e transportes sustentáveis. 2. Dinamarca. Bicicletas e energia eólica. A Dinamarca é líder mundial no uso de bicicletas como meio de transporte, reduzindo a dependência de carros e minimizando a emissão de gases poluentes. Além disso, o país é pioneiro em energia eólica e cerca de 40% de sua eletricidade é gerada a partir dessa fonte limpa. 3. Finlândia. Educação para a sustentabilidade. A Finlândia tem um dos sistemas de educação mais avançados do mundo e aproveita essa vantagem para promover a sustentabilidade. A educação ambiental é uma parte essencial do currículo escolar finlandês, ajudando a conscientizar e engajar as gerações mais jovens nas questões ambientais. 4. Noruega. Líder em conservação e energia limpa. A Noruega é conhecida por suas iniciativas de conservação, protegendo áreas naturais e investindo na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologias ambientais. Além disso, a Noruega é um dos maiores produtores de energia hidroelétrica do mundo e está trabalhando para banir totalmente os carros movidos a combustíveis fósseis em suas estradas até 2025. 5. Suíça. Sustentabilidade em sua infraestrutura.
A Suíça é um exemplo notável de como a sustentabilidade pode ser incorporada em várias esferas da sociedade. O país é altamente comprometido com a gestão sustentável de recursos hídricos, a conservação da biodiversidade e a promoção da agricultura ecológica. Além disso, a Suíça possui um sistema de transporte público eficiente e bem desenvolvido, incentivando as pessoas a deixarem seus carros em casa. Esses países são exemplos inspiradores para o resto do mundo, demonstrando que é possível alcançar um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. O Brasil está fora dessa lista, por ser um país de fiscalização frágil e inoperante com relação aos crimes ambientais. O Brasil ocupa o 61º lugar na lista dos países mais sustentáveis do mundo. Vale ressaltar que todos os países têm a responsabilidade de contribuir para a preservação do planeta, e a cooperação global é fundamental para enfrentar os desafios ambientais que afetam a todos nós. Não sai daí não, hein? Fica com a gente porque o programa Ressoar volta já já. O projeto Ressoar Multimeios uniu forças com o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que abriu sua plataforma para todos aqueles que desejam despertar o empreendedor dentro de si. Oferecendo conhecimento, oferecendo educação, oferecendo cursos para mudar a mentalidade, para que eles adquiram habilidades socioemocionais para acreditar neles e técnicas para poder empreender empresarialmente, criar riqueza, renda e ter uma família, uma vida mais feliz e em abundância. Isso é um prazer enorme, essa parceria nossa. Alguns cursos podem mudar sua vida, sua história e seu destino. Foi assim comigo, pode ser assim com você. Então estão todos convidados para entrar no nosso site e lá está Ressoar com a trilha direto para Instituto Êxito, com mais de 800 conteúdos, onde você vai poder escolher. Gratuitamente, totalmente gratuito. E a gente faz isso de verdade para transformar a sua vida, e é por isso que eu estou muito feliz e até emocionada. E quero muito vocês lá, quero muito que vocês continuem mandando mensagens para o Ressoar, fazendo perguntas, a gente está à disposição. Um beijo grande e a gente espera vocês. Estamos de volta com o programa Ressoar e no Conexão Social de hoje, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, tem um prazer de conversar com o Felipe Zogby, que é CEO, sócio da Academia da Face. Então bora lá acompanhar esse bate-papo. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. E hoje eu tenho a honra de receber o empresário, visionário e especialista em expansão de negócios, Felipe Zogby. Com uma trajetória marcante no mundo empresarial, tanto no Brasil quanto no exterior, Felipe é conhecido por suas habilidades em escalar negócios de grandes corporações de maneira exponencial. E hoje teremos a oportunidade de conhecer melhor sua história e aprender com ele, que transformou sua experiência em valiosas lições para o cenário empresarial atual. E que honra te receber, seja muito bem-vindo, Felipe. Eunice, obrigado, é um prazer para mim também estar aqui com você, com a sua audiência. É de fato um privilégio poder estar aqui, poder falar um pouco sobre a minha trajetória e compartilhar com vocês. Muito bom. Queria que você começasse então falando um pouquinho da sua jornada empreendedora, né? Porque a gente falava antes de começar a gravar de coisas profundas que aconteceu aí na sua adolescência e como é que nasceu esse extraordinário e visionário empresário que você é hoje. Obrigado. Então eu acho que como a maior parte das pessoas que tiveram que correr atrás, comigo não foi diferente. Então eu queria até aproveitar a oportunidade de estar aqui no seu programa e homenagear porque eu estou aqui, né? Meus pais, eu acho que eles são a nossa maior fonte de inspiração, provocação e etc. E comigo não foi diferente, né? Eu sou do interior de São Paulo, sou de São José dos Campos,
tive a oportunidade de crescer num contexto de uma classe média e por um momento, e até agradeço pela própria criação que eu tive, eu, por uma oportunidade, repeti de ano, e meu pai, um cara muito duro, muito rígido e etc., falou, você vai estudar um ano numa escola estadual. Num contexto que era muito diferente dos meus 14, 15 anos, estava num bom colégio da minha cidade, etc., e eu passei a entender uma outra realidade, né? Não melhor, não pior, uma outra realidade daquelas que eu tinha vivenciado. Sim. E ela, para mim, foi transformadora, no aspecto de, poxa, eu entendi a necessidade das pessoas que eram diferentes das minhas, aquilo que eu tinha que correr atrás, porque eu já não ia ter mais na mão, e isso para um adolescente de 14, 15 anos. Mas também foi um período onde eu tive a oportunidade de talvez ter o primeiro clique da minha vida para ser o executivo, depois o empresário, como você falou, que eu sou hoje. Eu acho que isso foi um impulso importante para mim. Os pais, normalmente os pais, eles dão pra gente essa, eu diria que é a direção na vida, né? E quando o pai, às vezes, quando ele tem essa veia empreendedora também, o pai já sabe, falou, se eu deixar esse menino com tudo, talvez ele não vai desenvolver o potencial que ele tem, né? E ele foi sábio ali, porque também você podia ter se revoltado, né? Seguido Sim. outros caminhos, você podia ter ficado muito chateado, falar, então eu também não vou honrar nada, eu vou acabar, né, com a minha vida. E você fez diferente. Na minha história, foi isso que talvez tenha me levado até para o meu primeiro trabalho, né? Meu primeiro trabalho foi numa grande companhia de bebidas, a Ambev. Sim. Eu entrei pela área de recursos humanos e tem um outro fato interessante nesse sentido, que como eu era da cidade muito pequena, as pessoas sabiam onde você morava e etc. E o Paulo, né, Paulo Pagliaroni, um amigo até os dias de hoje, no processo final ele virou e falou assim, eu não vou te contratar porque você não precisa do trabalho. Eu falei, não, eu preciso do trabalho. Quem tem o que tem, a história é do meu pai, daqui para frente a história é minha. E eu começo a minha jornada nessa empresa, onde eu tive a oportunidade de, com bastante humildade, etc., aprender com todo mundo. E não foi uma jornada fácil, né? Foi uma jornada de 8, quase 9 anos dentro da Ambev. Foi a melhor escola de negócios com dificuldades, facilidades, etc., de estar numa grande empresa, mas a oportunidade de abrir a cabeça novamente para o novo. Abrir a cabeça de poder trabalhar numa fábrica, de poder operar um equipamento, de poder trabalhar no escritório, de trabalhar na área comercial e muitas vezes, acho que até é importante dizer, de dormir com o colchão embaixo da mesa. São escolhas que a gente faz na vida, obviamente, né? São escolhas de... É uma empresa que cobra, é uma empresa que demanda, ao mesmo tempo é uma empresa que te entrega recursos, te reconhece por isso. E eu agradeço muito, assim, a minha história com a Ambev, que hoje é uma gigante global, na época era uma empresa ainda nacional, foi a base, digamos assim, profissional do que eu carrego hoje para a metodologia, até para o empreendedorismo, por incrível que pareça. Que legal, eu observo muito nas pessoas que passam por isso, e hoje, além delas desenvolverem muita criatividade, tem uma musculatura muito forte, né? Não é qualquer coisa que derruba essas pessoas, né, Felipe? Na minha trajetória, eu também tive a oportunidade de trabalhar no Grupo Votorantim. Então, eu somo aqui toda essa parte de metodologia, de meritocracia, a um viés que a Votorantim tem, acho que até hoje como um valor, que são as pessoas, fazer com as pessoas, trazendo as pessoas. Então, eu somo esses dois fatores. E aí, eu acho que eu completo essa equação toda na minha penúltima experiência profissional dentro do grupo DPSP, da Drogaria São Paulo e Pacheco, onde eu trabalho com os fundadores, com duas famílias, né, com muitos valores, mas com a vontade e também, acho que um ponto muito interessante, né, do empresário que tem uma empresa de 70, 80, 90 anos, mas que está a fim de trazer gente de fora para fazer diferente. Então, eu somo essas 3 grandes experiências de vida. E aí, obviamente, eu tenho a abertura desses donos, fundadores, etc., para trazer gente boa,
para que a gente pudesse transformar aquilo que era necessário transformar e mais além, para não mexer naquilo que estava dando certo, né? Porque também acho que esse é um outro aprendizado, né? Com muita humildade, aquilo que você pode agregar e com muita humildade aquilo que você tem a aprender daquilo que já está dando certo e que você tem que dar continuidade e obviamente tocar para frente como ele estava sendo tocado, né? Essas estratégias é que são a sua expertise e que eu queria que você compartilhasse um pouco delas com a gente, né? Boa. Bom, a soma de fatores desses de trabalhar nessas empresas, etc., me deram uma caixa de ferramenta que eu carrego, né, mentalmente, tento passar isso para o time ou para as equipes que nós temos a oportunidade de liderar. Então, é um pouco desse processo, né, de gestão de negócios, são as pessoas que a gente traz para completar esse álbum de figurinhas com diferentes talentos, com diferentes habilidades, com diferentes competências. E somado a isso, muita vontade de trabalhar, né? Porque tudo isso não é suficiente se você não se dedicar. E eu acho que essa é uma grande oportunidade que nós temos nesse momento, né? As pessoas com o contexto de mídias sociais, etc., acham muito que as coisas se resolvem só com isso. E a gente vê isso sendo muito transparente na realidade dos nossos negócios, né? A gente abre uma loja, às vezes um funcionário acha que o cliente vai entrar por si só porque você colocou o nome numa rede social. Não é isso, né? É muito do trabalho, é muito somar metodologia com gente boa e com esforço e com muito trabalho para que a gente consiga agregar valor e transformar negócios, né? Sim. É um papel de direcionamento, sem dúvida nenhuma. É um papel que muitas vezes ele também é provocativo, no aspecto de tirar situações, pessoas, etc., de zona de conforto. E também acho que como empresário, como executivo, também ter um pouco de dar um passo ou dois atrás para entender o ritmo daquela equipe, daquela pessoa, daquele negócio, para que você possa dar a mão e trazer as pessoas na velocidade que você acredita. E cada negócio tem um movimento, cada negócio tem um ritmo. Um funciona de 8 às 10, outro funciona das 10 às 10, e as pessoas são assim, os negócios são assim, os clientes são assim. Então tem muito do feeling, né, da percepção, de entender onde você está, né, qual o campo que você está jogando, qual quadra que você está jogando, e deixar muito transparente para a equipe também, eu acho que é onde você quer chegar, onde compartilhar o sonho e dar autonomia para as pessoas faz muita diferença. Porque sonho que se vive só é um sonho só seu. É um sonho só seu, né? Sim. Agora a gente fala muito em inovação no cenário atual e é crucial, né? Mas às vezes, que nem você falou, não é só a inovação. Às vezes o que já tem aqui não está sendo bem trabalhado, né? Às vezes as pessoas têm ainda que fazer bastante antes só de pensar na inovação. Queria que você falasse o que você pensa sobre isso. Uma das áreas que nós atuamos, que é a área de saúde e beleza, é uma área que tem se transformado muito, né? Seja a área da medicina, a área da odontologia, a área da beleza, da estética, seja através da mão, né, da formação de novos profissionais com uma visão diferente, mas também com a chegada de novas matérias-primas, novos equipamentos. Eu acho que tudo isso tem se ampliado exponencialmente, né? Então, você pega o mercado de beleza onde nós atuamos hoje, ele é um mercado de um dígito ainda, né? Um mercado que tem uma amplitude, um mercado que você pode explorar de N formas, né? E isso tem a ver com a inovação, né? Poxa, hoje você consegue fazer um procedimento numa de nossas clínicas que talvez você teria um pré e um pós-operatório de 6, 7, 8 meses, você faz esse procedimento com um profissional super competente, capacitado, etc., em 15, 30, 40 minutos, vai embora para casa e tem um pós-operatório ou um pós-tratamento de 1, 2 dias, né? Óbvio, são processos ou procedimentos que têm uma durabilidade, com um tempo de vida um pouco mais curto, sem dúvida nenhuma, mas também te dá o direito de fazer adaptações, né, de mudar o curso, seja da beleza, da estética. Eu quero o meu nariz mais arrebitado, não, eu quero ele mais gordinho, a cargo mesmo da decisão da pessoa. Então, voltando à sua pergunta, né, acho que a tecnologia, somada obviamente a conhecimento e etc., veio para ajudar bastante. E mais além também, para democratizar
e para dar acesso também às pessoas que talvez não tinham condição de fazer uma cirurgia plástica, de se internar no hospital para fazer um procedimento e assim por diante. Então, a inovação, acho que é muito positiva, sempre. Sim. Eu queria que você começasse, então, falando um pouco, já que você tocou no assunto, que aí você contou, né, sua história por corporações onde você atuou em diversas áreas, mas sempre investidor também, né? Eu queria que você falasse, então, essa transição que você fez. Agora você escolheu esses 2 mercados aí, né? O da beleza e o da saúde, e acho que de alimentação também? Também. Então são 3. E que você então falasse por que você escolheu agora para ficar à frente, representando inclusive a Academia da Face, que é exponente também, né? Está despontando aí uma grande oportunidade para as pessoas também trabalhar com ela e também ir lá conhecer os procedimentos e tudo mais, né? Legal. Bom, depois de 30 anos de carreira executiva, né, mas mesmo tendo a carreira executiva, eu sempre em paralelo olhei oportunidades de negócio na área de saúde, de beleza, até por esse histórico familiar, né, então sempre quem precisou correr atrás está olhando boas oportunidades. Quando você fala o histórico familiar, acho que você esqueceu de falar para o pessoal que seu pai é médico, Meu né? pai é médico, meu pai é cirurgião plástico da primeira turma da Faculdade de Medicina de Taubaté. Tive experiência profissional na Drogaria São Paulo e Pacheco, muito próxima da área de saúde, né? E, poxa, a gente, depois de 30 anos de trajetória executiva e olhando a oportunidade de negócio, no final do ano passado eu tomei a decisão, de fato, de virar a carreira, de deixar de ser executivo, pelo menos temporariamente, que eu acho que nada é definitivo, né? Sim. Mas para olhar com mais carinho oportunidades de negócio que a gente geria e me dedicar integralmente a elas. Então, hoje, eu sou fundador e sócio, junto com mais 2 colegas, o Thiago e o Ricardo, de um fundo de participações. Nós acreditamos em 2 áreas, que são áreas muito resilientes, com uma penetração bastante grande, que é a área de saúde e beleza, como nós comentamos, mas também a área de alimentação, né? Principalmente saindo de pandemia, você olha todo o histórico das dificuldades de negócio em pandemia, e agora muito dedicado a esse negócio. Então, nós temos a Academia da Face, que é um modelo de clínicas de estética, focadas em beleza, com alguns diferenciais que depois, se eu tiver oportunidade, gostaria de comentar. Sim, e também com o negócio de alimentação e com o negócio de cosméticos, né? Então, criando mesmo um ecossistema dentro desse fundo de investimento. E que é extraordinário porque está em crescimento, né? Um crescimento, uma procura muito grande. Queria que você aproveitasse então e falasse dos diferenciais, né? Porque depois a gente vai falar aqui sobre concorrência, você vai dar conselho para a gente e tudo mais. Boa. Bom, a Academia da Face, para quem quiser conhecer um pouco mais, o nome na internet é academiadaface.com.br. Nós temos, obviamente, o foco de estética, de beleza, mas eu acredito que nós temos 2 diferenciais bastante importantes que nós trouxemos até fruto do estudo do próprio Dr. Alberto, do Dr. William, que é uma parte de treinos faciais. Então, para o cliente que não está acostumado a fazer nenhum tipo de tratamento de injetáveis mais invasivos, etc., nós temos uma metodologia bastante particular, que é como se fosse uma academia mesmo para face, que o nosso cliente vá toda semana, treine os músculos da face, drene os músculos da face, e com isso fortaleça, obviamente, a face, que é uma parte importante, né? O nosso cartão de visita. Obviamente, nós dentro da academia fazemos todo o trabalho de preenchedores, toxinas, seja para o rosto ou para o próprio corpo. E eu acho que o Dr. William também comentou aqui contigo que nós temos uma frente que é muito importante para nós, que é a recuperação de paralisias, né? Esse foi um trabalho que a gente falou bastante aqui e que eu queria que você explicasse, inclusive, porque muita gente não sabe nem o que é a paralisia de Bell, né? Sim. E às vezes tem alguém na família ou a própria pessoa e ela não sabe que tem tratamento, né? Sim. A parte de paralisias é um terceiro bloco muito importante do nosso negócio, né? Porque não é só a beleza, também tem que ter associação à saúde, ao bem-estar, etc., né? Você que teve alguém próximo da sua família, algum conhecido que teve um acidente vascular cerebral ou uma paralisia de Bell,
sabe o desafio que tem de autoestima, né, de recuperação da face, de talvez um olho fechado, uma boca um pouco mais caída e etc. E a gente sabe a importância da autoestima, né, do cartão de visita das pessoas. Sim. Então, tanto o Dr. Alberto quanto o Dr. William se dedicaram bastante a entender quais as necessidades desse paciente no processo pós, obviamente, grande trauma. E nós endereçamos esse tratamento dentro das academias da face em todo o Brasil, com um método bastante específico. Os resultados são nítidos na primeira sessão de tratamento. A gente tem alguns casos muito conhecidos de influenciadores, pessoas famosas, mas nós também temos casos das pessoas do dia a dia. Então, eu queria deixar bem aberta essa porta aqui, né? Que a academia, obviamente, tem o pilar de saúde, de estética, mas esse é um pilar que a gente acredita muito, não só no trabalho da clínica do dia a dia, mas também como trabalho de desenvolvimento social. Muito bom. Isso é muito importante dizer, porque às vezes a pessoa não faz ideia que é possível, porque às vezes o diagnóstico que ela recebe, ela fala, não tem jeito, né? Mas tem uma especialidade, e eu já vi casos de pessoa que se recuperou praticamente 100%. O rosto voltou. Queria que você falasse, então, nesse mercado hoje, a gente, como a gente falou, está crescendo muito, e assim, qual o diferencial que fez você falar para a gente aqui é o melhor, inclusive, né, nem vamos nos preocupar muito com a concorrência? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que a nossa concorrência é boa, é saudável e nós temos concorrentes muito competentes, né? Eu acho que quem não tem concorrente tropeça no seu próprio ego. Então a gente, obviamente, olha os nossos concorrentes, a gente admira o que os concorrentes fazem e a gente procura, obviamente, se diferenciar. E eu acho que tem uma questão também de posicionamento, né? Então, a Academia da Face está aberta, e por isso do nome, né? Academia da Face. Nós somos além de uma clínica. Se você quiser fortalecer sua face, fortalecer seu corpo e etc., a porta está aberta, não necessariamente para você fazer um preenchimento ou uma toxina. Então, para entender o mundo de estética de uma ótica completamente diferente. Mas, de forma muito dinâmica, a gente está digamos assim, com a barriga no balcão para estar sempre atualizado para o nosso cliente. E saudável, né? Agora, também com a sua ida para lá, lógico, vocês viraram franquia, né? Isso. Como é que é essa história? Porque onde chega o Felipe Zogby, é lógico que o negócio vai escalar, né? Nosso time, né? A gente viu a oportunidade, né? No começo nós tínhamos somente 3 unidades, né? Que eram de alunos, de conhecidos do Dr. William, do Dr. Alberto. E, obviamente, nós vimos a oportunidade de levar esse negócio com esses diferenciais para o Brasil e para fora do Brasil. Então, como eu te falei, né, a partir de janeiro desse ano, nós sentamos lá dedicando tempo exclusivo para o negócio da academia e para esses negócios de skincare que nós montamos. E de lá para cá, a gente conseguiu caminhar bem nesse aspecto da franquia. Hoje nós superamos já 30 clínicas implantadas em 7 meses, vendidas bastante, em processo de implantação. Temos clínicas vendidas no Brasil quase que todo. Temos uma clínica em processo de abertura fora do Brasil, na Europa. E eu acho que é isso, né? A soma de fatores também, né? Porque falar de franquia não é simplesmente você botar a sua marca em um outro lugar. É você pegar o sonho de uma família, de um empreendedor, de um casal empreendedor e dar a oportunidade dele fazer o nome dele, a história dele, tocando o negócio dele. E a nossa parte é como é que a gente ajuda, como eu falei lá no começo, dá a mão para ele e ajuda ele nessa trajetória. Então, o nosso viés, porque eu acho que o mundo de franquia ele é um mundo super amplo, né? Qual é o nosso diferencial? A gente acredita que tem que dar a mão para o franqueado. A gente vai viver do sucesso que o franqueado tiver lá na ponta. Se o franqueado não tiver sucesso, se o cliente que o franqueado tem em Cascavel, em Francisco Beltrão, em Balneário Camboriú, se o cliente não achar interessante aquele produto, não é o sucesso do nosso franqueado e não é o nosso sucesso como franqueadores. Então, essa é uma preocupação que nós temos diariamente no nosso negócio. Se não está funcionando, vamos corrigir rápido. Nós estamos constantemente capacitando não só os nossos franqueados, mas também as pessoas que trabalham nas nossas franquias.
E é importante dizer, né, esse aspecto da capacitação, tanto o Dr. Alberto quanto o Dr. William, ou o time que trabalha na clínica do Alberto e do William, estão fazendo com suas próprias mãos. Então a gente, obviamente, algumas coisas virtuais, quanto a processos mais burocráticos nós acreditamos, mas o processo seja para um tratamento mais invasivo e etc., o Dr. William e o Dr. Alberto se preocupam em eles estarem presentes para essa formação. Então aqui também é uma riqueza, né, das pessoas que a gente se aproxima, né? Sim. Que as pessoas têm humildade não só de aprender, mas também de passar conhecimento. E no nosso negócio a gente tem a oportunidade e a sorte, eu particularmente tenho sorte, de tê-los ao nosso lado aí para desenvolver mais pessoas. Sim, é muito bacana. Agora eu queria que você falasse um pouco, assim, como é que você lida com os riscos, né? Já são calculados? Como é que você imagina, assim, isso aqui, a gente fazendo desse jeito, pode acontecer? Como é que você calcula isso? Então, isso é um dos temas que me tiram um pouco o sono, né? Principalmente quando você se torna franqueador, você não se preocupa só com o seu negócio, você se preocupa com o sucesso do negócio daquela pessoa, da família que decidiu colocar seu dinheiro para abrir uma franquia. Então, certamente, quando a gente abre qualquer plano de negócio, quando a gente vende uma franquia e etc., nós procuramos ter o pé no chão. Desenhar uma curva de, obviamente, faturamento, etc., que seja factível e que caiba no bolso daquela pessoa que está acreditando no seu negócio. Acho que a melhor forma de se preparar para um risco, que ele pode acontecer, né? Todos os negócios, quem levanta a porta do seu comércio, do seu negócio todo dia, está sujeito a chuvas e tempestades. Do nosso lado, a nossa responsabilidade é dar a trajetória daquele negócio que ele está colocando em pé com a maior transparência. A gente gosta de brincar, né? Lá no escritório a gente não abre a apresentação de PowerPoint quando o franqueado vem ver, a gente abre o Excel. Se ele quiser ver a forma de como a gente chegou no número, a gente mostra a experiência das nossas clínicas anteriores ou dos nossos outros negócios, para que ele de fato sinta a dor do dono, que ela é importante e essa é a preocupação que a gente tem. Agora, tem muita gente assistindo a gente agora que ou são empreendedores ou aspirantes e às vezes vai escolher essa área, quem sabe, né? Queria então que você desse conselhos. Se ela escolher essa área, o que você falaria para ela? Boa, acho que tem vários caminhos, né? Primeiro, pesquise aquilo que você tem afinidade, que você veja dentro do seu contexto social, onde você vive, etc., alguma necessidade, né? Muitas vezes você tem uma oportunidade que está como seu vizinho e você não enxerga. Acho que esse é o primeiro passo, né? Entenda o contexto que você está inserido e aquilo que você, sem dúvida nenhuma, quer fazer. Depois, acho que procure, né, sem dúvida nenhuma, quem está fazendo bem. E muitas vezes a gente tem uma limitação, né? Poxa, eu vou procurar, o cara não vai me responder, e etc. Muito pelo contrário. Os maiores empreendedores, os maiores médicos, dentistas que tiveram sucesso, têm o maior prazer em ajudar as pessoas a darem certo. Porque eu acho que eles já atingiram um patamar que faz com que eles enxerguem pessoas e oportunidades e abram caminho para essas pessoas. Então, entendam o contexto que vocês estão inseridos, procurem ajuda de pessoas que têm, obviamente, sucesso. E eu acho que o terceiro e mais importante, né, é se cercar de pessoas boas, porque sozinho é muito difícil de fazer essa jornada, e dedique-se integralmente àquela crença. E, obviamente, com muita resiliência. Porque vai ter dia que vai dar certo, vai ter dia que vai dar errado, vão ter 2 dias que deram errado e um dia que deu muito certo. Mas negócios são feitos de planejamento, de pessoas, de muita persistência. E eu acho que é um bom caminho aí para que as pessoas tenham sucesso. Muito bom. Queria que você, com a sua experiência, falasse com esse empreendedor hoje que tem um negócio que já dá muito certo, um negócio que já foi validado e tudo mais. Como é que ele, né, pensa em fazer essa transição aí para começar a franquear, alguma coisa assim? Vou contar para você aquilo que eu vivi na prática, seja em pequenas ou em grandes empresas, né? Como eu falei, né, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que tinha um faturamento bilionário, mais de 400 unidades no Brasil e etc., que em determinado momento os fundadores, os sócios viram assim, poxa, eu preciso trazer mais gente para
ajudar a pensar diferente. E não necessariamente eles tinham um problema de caixa, de qualquer outra coisa, mas eles queriam se abrir para o novo. Então você também que tem o seu negócio com 1, 2, 3 lojas, a gente tem dentro do nosso fundo um negócio que a gente está acelerando agora na área de alimentação, que as fundadoras se viram, né, com muito sucesso, reconhecidas por vários prêmios, etc., mas que queriam ampliar o negócio. Então, nesse momento da decisão de ampliar o negócio, acho que vale a pena, obviamente, dar um passo para trás, buscar quem possa agregar naquilo que você tem como carência dentro do seu negócio, seja para gestão financeira, seja para gestão industrial, seja para a produção daquilo que você gera e etc. Busque quem pode completar esse álbum de figurinha dentro do seu negócio. E o mais importante, não adianta só buscar. Tem que estar aberto para ouvir e para somar nesse processo de transformação. Porque se você vem, abre a porta, mas não dá oportunidade para a pessoa, seja ele seu sócio ou um funcionário que você contrata, para que ele possa agregar, você não vai evoluir. E pior, dá 2, 3 passos atrás. Muito bem. Bom, está chegando ao final. Eu queria aproveitar esse momento para você deixar mais algum recado que você queira, convidar as pessoas, né, para conhecer mais lá o seu negócio, o que mais você quiser falar. Se você tiver mais uma mensagem para deixar para as pessoas, para os novos aspirantes a empreendedores ou os empreendedores que estão precisando passar dessa fase que a gente está falando, pode ficar à vontade, viu? Obrigado, Eunice. Queria agradecer a você pelo convite. Foi um prazer poder compartilhar um pouco da minha experiência aqui contigo no seu programa. Um prazer mesmo, muito obrigado. A gente que agradece. E para vocês que estão aí do outro lado, assim, gente, eu também saí de uma cidade pequena, não necessariamente com todos os recursos que eu tinha para chegar onde eu cheguei hoje, mas eu acho que ainda tenho muito caminho pela frente, tenho muito que aprender e com muita humildade quero continuar aprendendo todos os dias, mas eu acho que é isso, é a soma de vontade com bastante trabalho, com escutar pessoas, cercar de gente boa, isso que transforma. E eu sou feliz porque cheguei até aqui com essa soma de todas as coisas que eu fui contando ao longo do seu programa, né? Mas o fundamental de tudo isso, se eu não tivesse tido, e aí novamente agradeço, aquele clique inicial, seja da provocação do meu pai, da minha mãe, etc., eu estaria talvez numa zona de conforto que talvez muitos de vocês, jovens, filhos, etc., estão aí na sua casa. Então as coisas não chegam prontas, a gente tem que correr atrás. Sim. E o conhecimento é o fundamental, né? É isso aí. Muito bom. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi muito agradável aqui a conversa, a gente aprendeu bastante. Parabéns, viu, por toda a sua história e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem lá na Academia da Face. Obrigado por abrir a porta. Obrigada a você. E que bacana, gente. Que bom a gente conhecer como é que funciona do outro lado, né? Porque às vezes a gente está precisando desse empurrãozinho, principalmente para quem já empreende hoje e que está precisando sair da zona de conforto e escalar esse negócio. Então é uma grande oportunidade aqui que a gente teve de aprender com o Felipe, e é lógico que se você precisar saber mais, a gente vai deixar a rede social dele aqui disponível. Te convido para seguir o Felipe, para seguir o Ressoar também. Foi um prazer estar com você em mais um domingo. Desejo que esse domingo seja maravilhoso, a sua semana também. Um grande abraço para você. Nos siga, viu? Siga as redes sociais do Instituto Ressoar, que tem sempre muito conteúdo bacana como esse para te ajudar aí a tomar as decisões importantes que você precisa. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus. Felipe, muito obrigada por compartilhar um pouco da sua história incrível de superação e transformação acima de tudo. Eu amei conhecer. Se você também curtiu e quer rever, é só correr para o nosso canal do YouTube, beleza? Chegou a hora do quadro Descomplica Ressoar. No episódio de hoje, o Dr. Fernando Drude, que é oftalmologista, cirurgião, sócio fundador da Clínica Olhar Certo e do Hospital Mira, ele vai dar dicas exclusivas para você de como cuidar da sua saúde ocular, hein? Bora lá conferir? Olá pessoal do Descomplica Ressoar. Hoje nós vamos abordar alguns temas
Dentre eles, as doenças silenciosas dos olhos, que é super importante vocês entenderem e reconhecerem para que possa ter uma saúde ocular ao longo de toda a nossa vida. Então, o que são as doenças silenciosas dos olhos, né? Então, as doenças silenciosas são aquelas doenças em que nós não vamos notar nada até que elas cheguem num estágio muito avançado e que aí a gente já tem perda visual muitas vezes definitiva. Se a gente puder ilustrar uma das doenças silenciosas do olho, a mais comum e a mais falada é o glaucoma. Então, o glaucoma é uma doença silenciosa. Muitos pacientes acreditam que quem tem glaucoma vai ter dor ocular, isso não é verdade. Existem alguns tipos de glaucoma que podem cursar com dor ocular, mas o glaucoma mais comum, que é o glaucoma de ângulo aberto, ele é totalmente assintomático, ou seja, o paciente não percebe nada. Esse paciente só vai perceber baixa de visão quando ele está nos estágios muito avançados da doença e que os tratamentos praticamente são mais ineficazes. Então, como é que começa o glaucoma? O glaucoma começa com uma perda do campo visual, essa perda do campo visual vai progredindo e nos estágios iniciais, até pela característica dessa perda visual, o paciente não nota. E aí, quando esse paciente chega no consultório, ele chega ao consultório, a gente se depara com glaucomas avançados e com perda visual definitiva. Como é que a gente faz para evitar o glaucoma? Então não tem outra forma de evitar o glaucoma a não ser nas consultas oftalmológicas regulares. Hoje, o diagnóstico de glaucoma, tratamento de glaucoma, eles avançaram muito no tempo. Então a gente tem hoje exames diagnósticos que são muito eficazes e que fazem o diagnóstico precoce do glaucoma, e esses exames também nos ajudam a gente ver se esse paciente está progredindo ou não. Os colírios também melhoraram, então a gente consegue tratar esse paciente muitas vezes dispensando uma cirurgia, e hoje a gente tem vários tipos de cirurgia para glaucoma, que vai desde um laser, né, que chama trabeculoplastia seletiva, que cada vez mais vem sendo adotado no mundo como uma forma primária de tratamento, até microimplantes com nanotecnologias para pacientes que já usam colírios e que podem diminuir a quantidade de colírios que utilizam. Até, nos casos mais graves, uma cirurgia de glaucoma que é chamada a trabeculectomia, né? Então, o glaucoma ilustra bem uma das doenças silenciosas do olho. É a única? Não é a única. Uma outra doença silenciosa muito prevalente no nosso meio é a retinopatia diabética. Então, a retinopatia diabética acontece nos pacientes diabéticos, muitas vezes que estão com dificuldade do controle glicêmico, e esses pacientes muitas vezes não notam as alterações iniciais do diabetes. E são nas alterações iniciais desse paciente que a gente consegue o tratamento mais eficaz e mais assertivo. Então, todo paciente diabético, ele deve procurar o oftalmologista regularmente. No momento em que o paciente diabético faz o seu diagnóstico, ele já deve procurar o oftalmologista, porque a gente nunca sabe há quanto tempo esse paciente vem apresentando sinais do diabetes. Então, a partir do momento que o endocrinologista fez o diagnóstico de diabetes, esse paciente deve ser encaminhado para o oftalmologista para a triagem da retinopatia diabética. Caso ele não tenha nenhum sinal de retinopatia diabética, esse acompanhamento deve ser anual pelo resto da vida do paciente. Quando a gente encontra as alterações da retinopatia diabéticas, a gente antecipa as consultas de rotina, passa a ver esse paciente a cada 4 meses, 6 meses, a depender das alterações retinianas. E quando esse paciente tem alterações retinianas que necessitam de tratamento, a gente faz os tratamentos precoces, que são onde a gente encontra o maior benefício para esses pacientes. Muitas das doenças, elas não vão apresentar nenhuma alteração visual nas fases iniciais, e que são nessas fases iniciais onde a gente tem o maior benefício do tratamento. E como é que eu faço para evitar isso? Então, eu vou no meu oftalmologista regularmente, onde vai ser aferida a pressão do meu olho, onde vai ser analisado se eu tenho algum grau residual, onde vai ser analisado se no meu fundo de olho tem alguma alteração, e aí eu vou poder acompanhar isso sequencialmente, né? Então, o mais importante que a gente fala é a prevenção. Mais de 80% das cegueiras seriam potencialmente evitadas apenas pelas consultas oftalmológicas e tratamentos precoces. Então, se a gente pensar que de cada 100 pessoas cegas, 80 pessoas poderiam ter sua cegueira evitada, isso é extremamente alarmante e extremamente
é um ponto onde a gente deve orientar a população para a procura do oftalmologista de maneira regular. Então, pessoal, esse foi o Descomplica Ressoar de hoje. Espero que vocês tenham gostado do tema e avaliado a importância de tudo que a gente comentou. Siga a gente nas redes sociais e para a gente ter sempre mais informações para vocês. Chegamos ao fim do nosso programa, mas não se esqueça, para ver esse e outros programas é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com esse pensamento de Augusto Cury. Não tenha medo dos obstáculos, pois eles são apenas degraus que nos aproximam cada vez mais dos nossos objetivos. Que possamos então construir degraus sólidos para que a nossa caminhada de sucesso seja próspera e, acima de tudo, com muito respeito ao próximo, né? Muito obrigada por me permitir entrar aí na sua casa, né? Sem pedir licença. Fiquem com Deus até semana que vem. Bora lá?